Bom dia, meninos do nono ano. Essa é a aula espelho do dia 18/11. Nós estávamos falando na aula passada sobre o espectro da luz, né? Um tipo de onda eletromagnética. E aí, essa onda eletromagnética, ela tem, além da luz que nossos olhos conseguem enxergar, chamado de espectro da luz visível, ela tem muitas outras ondas e comprimentos e frequências de onda que a gente usa no nosso cotidiano. E por isso a gente tem essa reguinha aqui que divide a luz, né, em seu espectro utilizável. O primeiro aí são as ondas de rádio, tá? As ondas de rádio, elas são usadas em comunicação. A gente usa na telefonia celular, tá? A gente usa na transmissão de emissoras de rádio e na televisão também. A TV chega até nossas casas através desse tipo de frequência, né, eletromagnética da luz, que são as ondas de rádio, que vai de 10 à quarta até 10 à oitava Hz, tá? As microondas, elas são utilizadas para transmitir sinais telefônicos de televisão ou de satélite, ou fornos microondas para usar para assar alimento, tá? Ela também é de 10 a menos 8, né, 10 à oitava, até mais ou menos 10 a 11 de frequência. Hertz, tá? Então, essa faixa aqui é a faixa das microondas. Essa faixa aqui, acima da luz vermelha, que é a luz que nós enxergamos, é chamada de infravermelho. O infravermelho é um espectro eletromagnético em que ocorre a transmissão de calor por irradiação térmica, tá? Ela é usada principalmente em sensores de presença, controle remoto, entre outros objetos, como o celular também antigamente transmitia dados por infravermelho, por esse tipo de frequência aqui de onda de luz. Essa faixa aqui, pequenininha do espectro da luz, é chamada de luz visível. É a faixa que tem os comprimentos de onda das cores. Então, cada cor tem seu comprimento de onda. Perto de 700 nanômetros é vermelho. Perto de 400 nanômetros é violeta. Entre 450 e 500 é azul, tá? Entre 540, 530 é verde. De 550 a 600 é amarelo. Depois 600, 650 é laranja e assim faz as cores do arco-íris. Então, só esse comprimento de onda aqui é o que nosso olho é capaz de enxergar. São as frequências que nós enxergamos de toda a radiação que é a luz. A luz é isso tudo aqui, meninos. De 10 a 24 até 10 a quarta de comprimento de onda. Tudo isso aqui é a luz. Só que nosso olho só enxerga esse pedacinho aqui, ó, tá? A gente não consegue enxergar o ultravioleta, que é um tipo de radiação do sol, né? Que que pode ser nociva se ela for em excesso na nossa pele, causando câncer. A radiação de raio-x, que a gente usa para observar, né, ossos e tudo na medicina, e a radiação gama, que é usada para tratamento de, principalmente de câncer, tá? Então, esse tipo de radiações aqui, que tem uma alta frequência, elas são nocivas à saúde ou podem ser usadas para medicina, para tratamento, tá? Então, radiações que fazem parte do espectro da luz. A luz é tudo isso aqui, só que só enxergamos um pedacinho dela. Bom, continuando aí, a luz, meninos, ela se propaga de maneiras bem diferentes, tá? Ela tem algumas características por se propagar, por ser uma onda eletromagnética. Se você observar, a luz tem três princípios básicos. O primeiro princípio, tá? É esse aqui, ó, o princípio da propagação retilínea. Se você pegar uma caixa de sapato, fazer um furo na caixa de sapato de um lado e outro furo na mesma direção, né, em linha reta, e fazer outros dois furos ao lado desse e incidir a luz da lanterna, você vai ver que a luz da lanterna vai passar pela caixa e só vai sair no furo que está em linha reta. Não vai sair luz no lateral direito nem no lateral esquerdo. Por quê?
Porque a luz não faz curva, meninos. A luz só incide em linha reta. Então, não tem como a luz fazer uma curva e desviar de algum objeto. Ela só vai em linha reta, tá? Então, isso é um dos princípios. A propagação da luz sempre é em linha reta em meios homogêneos. Se o meio for diferente, a luz pode sofrer reflexão e dobrar, virar só. Ela não faz curva, tá? Ela sempre incide em linha reta. Outra coisa é o princípio da independência da luz. Quer dizer o quê? Se eu cruzar dois feixes de luz, tá? Aqui dois holofotes ou duas lanternas e colocar uma batendo com a outra, uma cruzando com a outra, a luz não vai sofrer desvios. Ela vai continuar na sua direção. Olha aí, essa aqui continua para lá e essa aqui continua para cá. Uma não bate na outra, tá? E isso aqui, ele está desfazendo outra coisa que os filmes fazem conosco, né? Se você assistiu o filme de Star Wars, lá eles têm um tipo de arma chamada sabre de luz. O sabre de luz é tipo uma espada feita com luz, né? Com um tipo de laser. Essa luz, se elas fosse, né, não fosse ficção e seguisse as leis corretas da física, quando eu lutasse com sabre de luz, as luzes não seriam alteradas, não teria aquele show que aparece lá da luta, parecendo espada, um batendo, segurando a outra. Não, a luz continuaria no seu caminho sem sofrer nenhum tipo de alteração quando os feixes se cruzam. Então, a luz se propaga de maneira independente, tá? Não sofrendo alteração na trajetória. Outra coisa interessante é o princípio da reversibilidade. Quer dizer o quê? Que quando a luz está indo em uma determinada trajetória, ela também volta na mesma trajetória. Ela consegue ir e voltar no mesmo caminho. Como é que eu comprovo isso? Se você pegar um espelho e olhar para o seu colega, sua mãe, quem estiver aí na sua casa, você está olhando para ele através do espelho. Você olha para o espelho e está vendo ele. Essa pessoa também está te vendo, tá? Porque a luz volta na mesma direção. Então, todas as pessoas que nós vemos pelo espelho, elas também têm capacidade de nos ver, se elas olharem para o espelho, porque a luz está voltando no mesmo sentido. Então, quando você olha no retrovisor e vê um carro atrás, o carro também consegue olhar no retrovisor e ver seu rosto, tá? A pessoa que está no carro. Então, por quê? Porque a luz vai e vem na mesma direção. Isso chama princípio da reversibilidade. Então, nós temos três princípios aí, né? O princípio da retilinidade, luz só anda em linha reta, o princípio da independência dos feixes, ou seja, a luz quando se cruza não sofre alteração na trajetória, e princípio da reversibilidade, né? O feixe vai e vem na mesma direção e mesma trajetória. A luz é capaz de gerar esse tipo de efeito, tá? Outra coisa é a interação do feixe de luz ou da radiação, da onda de luz, né, com objetos. Existem diversos tipos de objetos e esses objetos eles demonstram diferentes maneiras, né, de interação com a luz. Aqui no seu livro ele traz uma porta de vidro, só que é um vidro diferente, né? E aqui tem o portal de madeira. Então, a luz ela incide sobre esse vidro aqui e atravessa ele, né? A gente vê que está iluminado. Na porta está escuro, ou seja, está acontecendo alguma coisa com a luz aqui no portal. E os fenômenos que acontecem com a luz quando eles encontram objetos são os seguintes: a reflexão, a absorção e a refração. A reflexão e a absorção de luz, a gente pode ver aqui no exemplo do seu livro, uma tela de cinema. A gente tem um projetor que emite a luz, do filme. Esse projetor gera a luz em uma tela. Essa tela de cinema acontece o fenômeno da reflexão. A luz vem, bate na tela, da tela ela retorna para os espectadores. Então ela vem aqui, bate e volta para o olho dos espectadores para eles assistirem o filme. Esse fenômeno dela bater e voltar
a gente vai chamar de reflexão da luz. Então, reflexão da luz é a capacidade do feixe de luz bater no objeto e voltar em outra direção. Então, ele vem, bate e volta na direção dos espectadores do filme. Outro tipo de incidência que acontece com a luz é a absorção. Um pouco da radiação da luz entra para dentro da tela e quando ela entra, ela é absorvida, ou seja, ela faz gerar calor, esquentar o objeto, ela leva energia para dentro da tela e a tela fica mais quente. Então, a absorção é um tipo de entrada da onda de luz, ou seja, da onda eletromagnética dentro do objeto. Bom, quando os raios de luz incidem sobre superfícies opacas ou translúcidas ou irregulares, ocorre uma reflexão difusa dos seus raios, tá? Quando o meio é opaco ou translúcido, como a madeira, alguma coisa que esteja numa superfície da madeira não é retinha, né? A luz vem, bate e desvia. Ela dá uma reflexão difusa, tá vendo? Cada raio indo para um lado. Então, reflexões difusas é quando as superfícies são irregulares. Quando a superfície é lisinha, como é o caso da porta de vidro, né, do espelho, a luz vem e reflete tudo na mesma direção, tá vendo? Ó? Reflexão da luz perfeita. Isso aqui é uma reflexão do tipo regular, porque a superfície é lisa. Se a superfície for rugosa, a reflexão não será regular. E isso pode deformar o objeto, dar uma impressão de, de luz e sombra, né? Diferenciada. O outro fenômeno que acontece com a luz é a refração. Dá para vocês fazerem em casa isso. Vocês pegarem um copo d'água, colocarem um lápis dentro. Olha o que acontece com esse lápis. Né? Vou até aumentar aqui para vocês verem. Parece que o lápis está quebrado, ó. Você viu? Ele está entrando nesse ângulo, chega aqui, ele sofre um desvio e desce. Então está parecendo que o lápis que está aqui dentro é maior, né? Porque a superfície é redonda do copo. E também que ele está quebrado. Mas ele não está quebrado, meninos. Ele está descendo no mesmo ângulo. O que está acontecendo aqui é um fenômeno da luz com que ela, quando ela vem do ar e entra para a água, a luz sofre um fenômeno chamado de refração. O que é a refração? É a mudança do ângulo da luz. Quando a luz passa por um objeto e ela sofre mudança no ângulo, ou seja, ela desvia, ela sofre algum desvio, é o que está acontecendo aqui, tá vendo que ela está desviando? A gente chama de refração. A refração, ela acontece com todos os objetos que estão sendo vistos de dentro da água, por fora da água. Então, quando você está em cima de uma ponte, olhando peixes dentro de um lago, esses peixes não estão exatamente no ponto que você está vendo. Eles estão um pouquinho para lá. Por quê? Porque a luz sofreu refração e te mostrou uma imagem, né, falsa. É uma imagem que não está mostrando a realidade do peixe. O peixe não vai estar aqui. E isso é interessante por quê? Porque se você for um pescador com lança, você tem que aprender a entender esse ângulo de distorção para conseguir acertar o peixe com lança. Algumas aves já sabem disso, alguns animais pescadores já sabem disso. Eles sabem que o peixe não está naquele ponto certinho em que se encontra, né, o que ele está vendo. Sempre ele vai estar um pouquinho para trás por causa do ângulo de refração. Bom, quanto aos objetos, a gente pode classificar os objetos, né, com relação aos fenômenos, em três tipos de meios. Existem meios que vão deixar a luz sofrer, né, os raios luminosos sofrerem reflexão e absorção, e a refração com desvio não é tão acentuado, um desvio bem pequenininho, quase nada de refração. Esses objetos a gente vai chamar de meios transparentes. Um exemplo é o vidro. Quando eu coloco uma coisa atrás do vidro, a luz consegue passar pelo vidro
e me mostrar a imagem quase que nítida e perfeita do objeto, tá? Sofrendo só um pouquinho de distorção. Já em meios que a gente vai chamar de translúcidos, são aqueles que deixam a luz passar, mas na hora que ela volta, ela sofre tantos desvios que o objeto fica opaco não, fica embaçado, né? A gente observa ele de maneira embaçada, não nítida. Dá para saber que o objeto está lá, né? Mas não dá para ver detalhes do objeto. Isso aqui a gente chama de meios translúcidos. Usa-se muito desse tipo de vidro translúcido, principalmente em banheiro, né? No box do banheiro ou no vidro da janela do banheiro, para que as pessoas não consigam ver com detalhes, né, quem está tomando banho. Dá para saber que tem pessoa lá, mas você não vê o detalhe. E existem os objetos, que a maioria deles são desse tipo aqui, ó, meios opacos. O que é um meio opaco? Em que os raios de luz sofrem muita absorção e muita refração. Eles batem e voltam e eles entram para dentro do objeto. Eles não conseguem passar do objeto, sofrer refração. E isso faz com que a gente não enxergue através deles. Então, qualquer objeto que a gente não consegue enxergar através dele, a gente vai chamar de meio opaco. Então, os meios opacos são aqueles que não dá para se observar através dele. Bom, o laser, meninos, foi criado, né, pelo físico Theodor Harold Meyer, tá? Foi o primeiro cientista a construir por volta de 1960. É um equipamento que emite um feixe de luz visível altamente concentrado. Então, o que é laser? É um monte de feixes de luz bem condensados, bem concentrados, tá? O qual ele deu o nome de laser, que tem aqui, ó, a sua tradução em inglês, tá? Que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Esse laser, por ser muito concentrado em luz, ele é utilizado em diversas áreas, como telecomunicações, tá? A gente consegue trabalhar com feixes de laser para telecomunicação, transferir informação de fibra óptica, na indústria por realizar cortes e furos com precisão, tá? Diariamente nas nossas casas em leitores de DVD e CD e também na leitura de código de barra. Então, todos aqueles lasers de código de barra vermelhinhos ou verdes, eles servem para leitura. Na medicina, a gente usa o laser em diversas aplicações, como tratamento oftalmológico, né, para cirurgias de catarata, essas coisas, e também clareamento dentário, eliminação de cálculo renal, tratamento de câncer, tirada de manchas de pele e outros procedimentos, tá? Então, o laser é um tipo de feixe de luz que é bem utilizado pelo homem. Então, nós terminamos a aula de hoje por aqui. Vocês façam a leitura das outras páginas para a gente continuar na próxima aula a falar sobre esse assunto. Até mais, meninos. Até o nosso próximo encontro.